Jesus ministra, declara sobre a vida dos seus discípulos duas vezes a paz. Paz seja convosco. E ele repete isso duas vezes na vida dos seus discípulos. Nós percebemos na Bíblia que Deus é aquele que oferece paz ao ser humano, né? Aquele que conserva em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, aquele que confia no Senhor. O Senhor é Deus de paz, é isso que a Bíblia diz. E lá em João 14, Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. E a gente estudando e lendo sobre paz, a gente percebe o que paz significa para os homens e o que paz significa para Deus, né? E a gente lê esse texto aqui e percebe que Jesus está ministrando paz aos seus discípulos, aqueles que já o seguiam, aqueles que já eram convertidos, aqueles que já aprendiam com ele durante a sua vida. Mas onde estavam os discípulos nesse momento? No verso 19, nós vemos aqui: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam numa situação de medo. Medo de quem? Medo daqueles que eram os perseguidores, daqueles que tinham poder para fazer alguma coisa contra a vida deles. Tanto que eles mataram Jesus. E se eles mataram Jesus, o que poderiam fazer com os discípulos? E eles que seguiram Jesus todos aqueles anos, né, em que Jesus os chamou e os discipulou e os comissionou para fazer a sua obra, estavam agora sem Jesus, né? Eles estavam sentindo que Jesus estava ausente. Onde estava aquele em que eles confiaram? Onde estava aquele que os chamou? Né? E aí, de repente, eles estavam trancados com medo. Então, discípulos trancados, com as portas trancadas e com medo dos judeus, temendo pelas suas vidas, né? E aí o verso 19, no finalzinho, diz que Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes pela primeira vez: paz seja convosco, né? Parece que Jesus não havia vencido. Aquele Jesus que Pedro disse a ele: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tinha mais ninguém, nenhum outro para eles irem. E agora Jesus havia morrido, e morrido de uma forma violenta e pelas mãos dos judeus. E com medo desses mesmos judeus, eles estavam trancados. O medo é algo que parece que faz parte da nossa história, que acompanha a história do ser humano. Nós temos medo de tudo aquilo que não temos força para vencer, que não podemos controlar, que não conhecemos. Tudo isso gera medo em nós. E aqui não era diferente com seus discípulos. Apesar deles estarem trancados e com medo, certamente cheios de perguntas, tipo: para onde iremos? Como ficará a nossa vida agora? O que vamos fazer? O que será de nós? Jesus não condena nenhum deles. Jesus não chega ali para dizer: seus medrosos, seus covardes. Ele não chega ali para tirar pedra nos seus discípulos. Ele chega ali para ministrar paz ao coração dos seus discípulos. Ele entra naquela casa trancada, ele entra mesmo com as portas trancadas e ele ministra na vida dos seus discípulos: paz seja convosco. Interessante, a paz que ele tinha, a paz que ele é, porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. Então essa paz não poderia vir de nenhum tipo de recurso humano, só ele tinha para dar essa paz aos seus discípulos. Em João 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele ministra ao coração dos discípulos naquele discurso que os discípulos não ficassem com o coração turbado, amedrontado, perturbado, né? Mas que confiassem nele, creiam em Deus e creiam também em mim. E agora ele traz paz no meio dos seus discípulos, estando as portas trancadas. E aí eu queria meditar com vocês, né, sobre essa intervenção de Jesus. Quando nós estamos sem saber o que fazer, ele não quer nos condenar. Ele quer trazer paz ao nosso coração. Ele quer aquietar nossa alma. E nós precisamos disso. Às vezes, nessa situação em que nos encontramos, trancados, trancafiados, o Senhor se apresentar no nosso meio. Então ele entra em cena, ele entra na intimidade dos discípulos ali naquele momento, mesmo no momento de aflição.
o Senhor entra, o Senhor participa, o Senhor vem, o Senhor está presente naquele momento dos seus discípulos. E os discípulos estavam ali sem direção alguma e sem nenhum norte ao terminar essa fase da morte de Jesus. Eles certamente teriam que tomar um novo rumo e, com certeza, até o desejo de voltar a pescar ou de fazer as suas antigas atividades deve ter surgido na mente deles. De repente, eles ouvem aquela voz muito conhecida, a voz de Jesus, que em Lucas diz que eles ficaram amedrontados e perturbados, pensando estar vendo um espírito. Eles não sabiam, nem reconhecer Jesus, tamanho era o pavor e o medo. E isso é uma preocupação conosco nesses momentos de tribulação, é a gente perder essa sensibilidade de reconhecer a voz do nosso Senhor, de saber que Ele está presente, ou de confundi-lo, no meio da tribulação em que a gente está vivendo. Então, Ele declara na vida dos discípulos essa paz que não é a paz que o mundo dá. Como Ele disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. O mundo tem uma falsa paz, uma paz que não é divina, que é humana, não é apenas um sentimento passageiro de tranquilidade, como muita gente pensa que paz é. Paz não é nada disso. E aí nessa declaração nós temos revelações muito profundas, Quando Jesus entra em cena, se apresenta, intervém na vida dos seus discípulos, na intimidade daquela casa de portas fechadas. Não há portas fechadas para o Senhor em nossas vidas. Ele entra na nossa vida, Ele participa, Ele não nos abandona, Ele garantiu que estaria conosco todos os dias e Ele teria que cumprir Sua palavra. Ele estava aqui cumprindo, e nesse dia lá estava Ele na vida dos seus discípulos. E a primeira declaração de paz, depois que Ele diz paz seja convosco, no verso 20, João capítulo 20, verso 20, diz assim: dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, a primeira declaração de paz é acompanhada, de uma demonstração do seu corpo ressurreto. A paz seria garantida pela ressurreição. Ele mostra que ele esteve morto, que o seu corpo foi para a sepultura, e ele tinha marcas, do seu sofrimento, mas agora ele estava vivo. E ele declara: paz seja convosco, e mostra as mãos e o lado, mostra as suas feridas. Aquilo era o preço da paz que eles deveriam viver. Aquilo ali era a conquista da paz deles. E ele está vivo ali diante deles, tinha que alegrar e trazer paz ao coração deles. Tanto que aqui diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Essa é a primeira declaração de paz, acompanhada do seu corpo ressurreto, mostrando as suas mãos e o seu lado. É uma identificação, é uma paz que identifica Jesus presente, vivo na nossa história. E a gente precisa reconhecer isso. Essa presença viva do Senhor em nossas vidas deve gerar paz em nossos corações. Eu estou aqui, não sou um fantasma. Lá em Lucas, capítulo 24, ele diz: sou eu mesmo, sou eu de fato que estou aqui. Não é outro, sou eu que estou presente. Essa declaração e essa demonstração da sua presença tinha que gerar paz ao coração dos discípulos. Os discípulos que não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado. E Jesus tinha dito que morreria e que ressuscitaria ao terceiro dia, lá em Mateus capítulo 16, e o testemunho de Madalena era muito claro, Ela disse que viu o Senhor, no verso 18, viu o Senhor, e eles ainda assim, ainda estavam perturbados, ainda estavam amedrontados, ainda não sabiam o que fazer de suas vidas. Então, era necessário que Jesus fizesse algo mais impactante na vida desses discípulos, que Ele aparecesse, que Ele estivesse ali, que Ele mostrasse as suas feridas. E é isso que nós precisamos, de uma experiência mais profunda com Jesus, de conhecê-lo no meio da tribulação, de experimentá-lo, de vê-lo vivo na nossa vida, na cena das nossas tribulações, da nossa angústia, do nosso desespero, que é assim que os discípulos estavam desesperados, com medo da morte. E o Senhor vai dar uma experiência nova, profunda, para a vida desses discípulos,
olha que sou eu, olha minhas mãos, olha o meu lado. Ele queria que os discípulos experimentassem a presença dele de uma forma mais impactante, maior do que o testemunho de Madalena, né? Algo que fosse mais profundo ainda. E eles estavam experimentando isso. Minha vitória garante a vocês a paz. É isso que Jesus está comunicando. Olha aqui, eu venci a morte, venci todas as coisas. Lá na cruz, ele diz, está consumado. Ele venceu tudo que o Pai deu para ele enfrentar por nós em nosso lugar. E agora ele está ali, diante de discípulos trancados, amedrontados, preocupados, e ele se apresenta no meio deles e ministra paz ao coração dos seus discípulos. E a primeira ministração de paz vem acompanhada de uma demonstração, de uma identificação do seu corpo ressurreto. Ele dá um testemunho impactante da sua vida. Eu estou vivo na vida de vocês. Eu queria deixar isso ao seu coração, nessa noite, nesse momento, que Jesus possa revelar a você, na sua casa, que Ele está presente na sua vida, que Ele está vivo na sua história, que Ele tem o domínio, que Ele tem a vitória já conquistada para todos nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já nos deu essa vitória. A segunda declaração de paz, no verso 21, João capítulo 20, verso 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, mais uma vez, novamente, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A primeira declaração vai trazer paz ao coração deles e mostrar o preço que ele pagou, mostrar a vitória dele e mostrar que ele tinha trazido paz ao coração dos seus discípulos. A segunda declaração de paz é acompanhada de um chamado, de um comissionamento, de um envio, Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor traz paz acompanhada de uma missão, acompanhada de uma responsabilidade. Ou seja, vocês vão dar continuidade àquilo que o Pai me mandou fazer. E Jesus é o príncipe da paz. Ele veio trazer paz ao mundo. E olha só o que ele está dizendo aos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é importante para nós aqui. A primeira declaração de paz era para a vida dos discípulos, mostrando o poder dele, a vitória dele sobre a morte, sobre a cruz, sobre os seus sofrimentos. E agora a segunda declaração de paz vem com comissionamento, para que seus discípulos fizessem exatamente o que ele fez, enviando eles ao mundo. Eu também vos envio. E essa paz ajudaria os discípulos a restabelecerem sua coragem, o ânimo, o seu ministério, o seu chamado que foi feito antes de Jesus morrer, quando chamou eles para serem pescadores de homens, quando chamou eles para enviá-los para o meio de lobos, para pregar o Evangelho, para ministrar cura, para libertar endemoniados. Agora eles estão trancados. Agora o comissionamento deles está retido pelo seu medo. E agora o Senhor vem destrancar esse poder e esse chamado na vida dos seus discípulos. E Ele faz isso como? Primeiro, ministrando paz e mostrando que Ele venceu, através das suas feridas, das suas cicatrizes. E agora, através do comissionamento, dizendo para eles, eu vos envio. Ou seja, eles teriam que sair daquelas portas trancadas. Eles tinham que sair daquele lugar de medo, daquele lugar de pavor, de assombro, para cumprir a missão que o Senhor estava colocando sobre a vida deles, já tinha colocado sobre a vida deles, enviando eles, como diz em Atos 1:8, deu-lhes poder do Espírito Santo para serem testemunhas. E isso o Senhor está fazendo aqui. Eu também vos envio. Era o momento de recobrar o ânimo e a coragem, porque Jesus está vivo. Jesus venceu a morte. Jesus está presente. E agora está dizendo aos seus discípulos, eu vos envio. Discípulos amedrontados, talvez, covardes, talvez, até aquele momento. Mas a partir do momento que a paz do Senhor é ministrada, eles já estão alegres novamente, Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor, e eles estão agora sendo enviados. Eles teriam que destrancar as portas, eles teriam que sair daquele ambiente fechado de medo em que eles se encontravam,
para cumprir a missão do Senhor. E isso é interessante. Eles passariam de medrosos a destemidos, de fracos a plenos do Espírito Santo. Porque aí no verso 22, havendo dito isto, depois de dizer, eu vos envio, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então havia uma obra que Jesus havia começado na vida desses discípulos e que não podia parar, e que teria que ser dado prosseguimento dessa obra. E nem o medo deles impediu o Senhor de se comparecer no meio deles, trazer paz ao coração deles, renovar o chamado e enviá-los, trazendo alegria, segurança, trazendo novamente ousadia. A primeira declaração de paz traz conforto, a segunda traz capacidade, traz poder, traz novamente o desejo de fazer a obra do Senhor, porque Ele está vivo. Então nós precisamos viver essas duas realidades que a paz do Senhor traz para cada um de nós. Primeiro, ter paz em nosso coração, porque o nosso Senhor venceu todas as coisas. E segundo, assumir o nosso lugar. Nós somos embaixadores dessa paz. Nós somos enviados a ministrar essa paz às pessoas. E que paz nós temos oferecido? Será que temos oferecido paz realmente? Somos embaixadores da paz dentro da nossa casa? Conseguimos dizer a nossas esposas, paz seja convosco? Conseguimos ministrar na vida dos maridos, aí vocês esposas? Vocês conseguem ministrar na vida dos seus maridos? Paz seja convosco. Os pais conseguem ministrar aos filhos a paz de Jesus Cristo? Conseguimos manifestar paz aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, àqueles que trabalham conosco, nossos empregos, colegas? Quantas pessoas estão trancadas nesse momento, com medo de morrer, com medo das ameaças, com medo do futuro, com medo de morrer, de ter dessa doença poder destruir os seus sonhos? E nós? Jesus disse assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Será que nós não estamos também trancados juntos, com o mesmo medo, com a mesma preocupação, quando o nosso Senhor está vivo e se apresenta na nossa vida? E é isso que acontece aqui. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Nós estamos vendo o Senhor nisso tudo? Conseguimos enxergar o Senhor vivo? Conseguimos ouvir a ministração de paz que Ele tem trazido ainda hoje aos nossos corações por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo? Recebemos o Espírito Santo, porque Ele diz aqui, recebei o Espírito Santo. A vida espiritual gera paz em nossos corações. Temos o Espírito Santo, temos Jesus vivo em nossa história. E agora nós temos pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E aí, muitas vezes, nesse momento, pessoas estão semeando discórdia, entrando em debates, trazendo dúvidas, trazendo suposições, trazendo superstições ao coração das pessoas. E nós, que somos embaixadores de Cristo, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos enviados do Senhor. Nesse momento, nós somos enviados. Enviados a quem? A qualquer um, aonde for, em qualquer lugar. Talvez a gente não precise sair de dentro de casa com redes sociais hoje, porque vamos receber pessoas pelo telefone, pelas redes sociais, pedindo socorro, pedindo conselhos, ou desabafando, ou chorando, e você e eu seremos embaixadores de paz. Podemos dizer a essas pessoas, paz seja convosco. Podemos ministrar, porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós temos uma paz que tem que ser transmitida, tem que ser ministrada à vida das pessoas. E muitas vezes o Senhor nos envia e nós nos calamos ou nos trancamos, fechamos as portas e deixamos que as pessoas continuem no seu pavor, no seu medo, nas suas incertezas, no seu desespero, O Senhor veio evangelizar a paz. A evangelização do Senhor veio trazer paz. Vindo, nos anunciou a paz. Conformosos os pés dos que anunciam a paz. Nós temos a paz para oferecer e essa paz se chama Jesus Cristo. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Isso está em Efésios, capítulo 2, verso 14
a 17. Efésios, capítulo 2, verso 14 a 17. Eu queria ler com você aí na sua casa esse texto, que eu acho que é importante também. Efésios, capítulo 2, 14 a 17. Diz assim: porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Nós temos paz com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz aboliu a inimizade que o homem tinha com Deus. E o verso 17 diz: e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha que coisa interessante. Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. E essa paz foi evangelizada para abolir essa parede de separação, para trazer a reconciliação entre o homem e Deus. E nós temos essa reconciliação. Por isso estamos em paz. E Paulo ainda diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então o Senhor aparece na cena da nossa vida, se apresenta vivo em nossa história, vivo nos momentos de medo, de pavor. Ele não quer nos condenar porque somos humanos. Ele não quer nos atirar pedra porque temos momentos de fraqueza e de medo. Ele quer ministrar a sua paz, que excede todo entendimento, aos nossos corações. Ministrar a cada um de nós. Precisamos ouvir essa voz santa e eterna, dizer para cada um de nós: Pai, seja convosco. E nos momentos em que a gente encontrar pessoas, e vamos encontrar pessoas desesperadas, mais uma vez ele repete: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Diante desse mundo sem paz, nós podemos ser embaixadores de Cristo, dizer para todo mundo que Ele é a nossa paz e que Ele está presente para nos fazer vencer todo medo, todo pavor, toda ansiedade, toda preocupação. O Senhor quer remover da nossa vida e transformar discípulos duvidosos, discípulos desesperados, em discípulos corajosos, ousados, tranquilos diante da vida, serenos, corajosos. E eu queria deixar essa palavra para todos vocês. Não é um chavão evangélico quando você diz: a paz seja convosco. Na abertura de quase todas as cartas do Novo Testamento, você pode ler essa expressão: graça a vós e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ministrar na vida de cada um aqui, assim como nós recebemos a paz do Senhor, nós podemos transmiti-la, nós podemos ministrá-la na vida das outras pessoas. Paulo dizia isso às igrejas: paz a vós. E Jesus disse aos seus discípulos: paz a vós, deixo-vos a minha paz. É uma paz divina que pode ser transmitida, que foi transmitida por Ele a nós, e que nós podemos transmiti-la a outras pessoas, transmiti-la aos nossos irmãos, transmiti-la à igreja, transmiti-la aos vizinhos e àqueles que ainda não tiveram um encontro com a graça, com o Senhor Jesus. Nós queremos ser embaixadores dessa paz. E eu quero ministrar essa paz na sua vida, na sua casa. Paz para aquele empresário que está com medo do futuro, está com medo das suas portas serem fechadas, porque os discípulos estavam com as portas fechadas, e de serem fechadas definitivamente. Paz para aqueles que estão com medo da sua saúde, com medo de ficarem enfermos, com medo da saúde de algum parente que esteja internado e está com medo da pessoa morrer, da sua casa fechar as portas. É assim que muitas pessoas estão agora, com medo do que vem pela frente, com medo das ciladas, com medo das armadilhas, com medo da incerteza. Mas a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, orar pela sua família. Nós temos visto que muitos vídeos, muitas mensagens, muitas coisas apocalípticas estão sendo trazidas à tona nesse momento, muitas revelações, mas nós queremos ficar com a voz de Jesus. Naquele momento, tudo que os discípulos precisavam era ouvir Jesus. E eu queria chamar sua atenção para isso nesse momento. Você não precisa inundar sua mente com tantas coisas que são fornecidas na internet, tantos vídeos, tantas coisas que estão vindo. Você não precisa inundar a sua cabeça com tantas vozes, tantas discussões, tantas suposições. Você só precisa ouvir a voz de Jesus. E talvez tudo isso que aconteceu, que acabou confinando a igreja, seja uma oportunidade de você esquecer as outras vozes, ou o vício de ouvir Deus sempre através de outras pessoas, e você se trancar no quarto, abrir sua Bíblia, dobrar o seu joelho e procurar ouvir a voz do Senhor. Ele quer falar intimamente com você, restaurar a relação pessoal com Jesus. Eu acho que é algo nesse momento muito necessário para a igreja do Senhor. Nós estamos precisando voltar aos joelhos, voltar à intimidade do quarto, que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta. E muitas vezes a gente vive procurando ouvir o Senhor nas redes sociais, ouvir o Senhor em vídeos. Precisamos ouvir a voz do Senhor de joelhos. Precisamos abrir a nossa Bíblia e ler a palavra do Senhor e meditar e deixar o Espírito Santo falar conosco. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Hoje nós temos que a igreja já tem o Espírito Santo. Nós temos o Senhor em nossas vidas, temos a palavra. Por que ficar ouvindo tantas vozes? Escute o Senhor falando com você nessa palavra nessa noite. Paz seja convosco. 2 vezes, paz seja convosco. Ele queria ministrar apenas isso naquele momento. E nisso aí estava tudo mais. Eles iriam se sentir seguros com a vitória de Jesus. E eles sairiam daquelas portas trancadas para se tornarem não amedrontados, mas trazerem a resposta, trazerem a paz de Cristo ao coração de outros. Eu vos envio. O Senhor queria eles não ali, trancafiados, mas queriam eles do lado de fora, procurando quem estava trancado, para ministrar a paz. Então receba a paz de Cristo aí no seu coração, por meio da palavra do Espírito Santo. Receba a voz do Senhor dizendo para você: paz seja convosco, paz seja contigo. E vamos ser embaixadores da paz, embaixadores do Senhor Jesus. Vamos dizer às pessoas que Jesus é a nossa paz, que já temos, que essa paz já nos encontrou, já nos alcançou, que nós não estamos mais trancafiados, amedrontados com o dia de amanhã, porque o Senhor está conosco. Ele se apresentou no meio deles, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Jesus está no nosso meio. Jesus está no meio da sua família. Jesus está no meio da igreja. Jesus está no nosso meio. Podemos sentir paz. Podemos nos alegrar como os discípulos se alegraram. Nos alegrarmos nele. Né? Precisamos sentir essa alegria que eles sentiram ao ver o Senhor. Alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. E saber que Ele está ali. Traz ao seu coração toda a paz que você precisa para viver. E todo o medo que foi construído na sua vida, assim como eles construíram o medo dos judeus, é destruído pela presença de Jesus e pela sua palavra, que garante a paz, que garante novamente a coragem para ser instrumento nas mãos do Senhor, que garante o Espírito Santo na vida dos discípulos que estavam trancados. O Senhor quer nos libertar das portas trancadas. Eu queria orar com você, eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa nesse momento. Onde você estiver, eu queria orar. E nesse momento, eu quero ser o embaixador da paz na sua vida. E com essa palavra, orar para que você realmente possa experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. E ela possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento breve
com a Tua palavra, com esse momento sagrado de meditação que eu sei que só o Espírito do Senhor pode nos proporcionar. Só o Senhor pode levar essa palavra, Senhor, ao coração daquele que está precisando nesse momento e colocar ela no lugar certo. Senhor, em nome de Jesus, dissipa todo o medo, todo o pavor, todo o assombro. Dissipa, Senhor, toda a insegurança. Os discípulos estavam achando até que o Senhor era um fantasma, por causa do medo que se encontrava no coração deles. Eles estavam trancados dentro de si, mas a Tua presença que se apresentou ali, na cena da vida deles, na cena do medo, o Senhor se apresenta e ministra paz ao coração dos seus discípulos. Eu quero ministrar nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, ministrar paz a cada pessoa que está nos escutando, Senhor. Aqueles que vão escutar esse pequeno vídeo, que vão assistir, Senhor, em nome de Jesus, que a paz do Senhor possa reinar nesses corações, possa alcançar esses corações, que eles possam realmente abrir o coração para Ti, Senhor, e eles possam perceber que o Senhor já venceu, que pela cruz o Senhor venceu todas as coisas, que nós somos reconciliados com Deus, que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, e o Senhor tem o controle e a direção de nossas vidas, e o Senhor é a nossa força, é no Senhor que encontramos coragem, é no Senhor que encontramos ousadia. E nesse momento, Pai, não só a Tua paz possa alcançar o coração de cada pessoa, nesse momento, essa paz também possa gerar no coração de cada pessoa um desejo de compartilhar, Senhor, de ministrar paz ao coração de outras pessoas. Então, em nome de Jesus Cristo, eu ministro paz nessa noite, Senhor. Paz para maridos que estão aflitos, paz para esposas que estão aflitas, paz para a vida daqueles que estão preocupados com seus filhos, com parentes que estão longe. Pai, Senhor, para aqueles que estão com medo da sua situação financeira, daqueles que não sabem como será o dia de amanhã. Mas a Tua palavra diz para buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as outras coisas, todas elas, serão acrescentadas. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades. É isso que o apóstolo Paulo diz. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades, espirituais e materiais. Tudo está sendo suprido pelo Senhor. Mas nesse momento, Pai, eu quero repreender o medo, repreender a ansiedade, repreender a preocupação e pedir, Senhor, que os Teus filhos, não só da Querigma, mas os Teus filhos espalhados por essa terra, possam experimentar essa paz que excede todo entendimento, que vai além da compreensão humana, uma paz que é sobrenatural e que só o Senhor tem para nos oferecer, porque ela vem de Ti. E o texto que acabamos de ler diz que o Senhor é a nossa paz. O Senhor está vivo, presente na cena do medo, para trazer paz ao coração de todos os Seus discípulos, de todos aqueles que professam Teu nome, ainda que por algum momento algum dos Seus filhos tenha sentido medo, ansiedade. O Senhor não os condena, Senhor, mas o Senhor traz o poder necessário por meio do Espírito Santo para que todos esses sentimentos sejam vencidos e a coragem apareça, a coragem sobrenatural, para que nós possamos ser verdadeiramente enviados, como o Senhor disse aos discípulos: eu vos envio ao mundo. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento, que ainda não se deu conta de que esse é um momento de grande oportunidade para que eles possam, Senhor, compartilhar a paz do Senhor na vida de muitas outras pessoas, de compartilhar Cristo, de compartilhar a vitória de Jesus, porque Ele mostrou as suas marcas para dizer aos seus discípulos: eu venci. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a Tua paz, Senhor, seja derramada pelo Teu Espírito Santo no coração de todos que estão me assistindo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te agradeço por essa grande oportunidade. Amém, Senhor. Amém. Amém.